fé tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo da boca das pessoas, pode ouvir o medo saindo, pode ouvir a preocupação, a dúvida e a descrença saindo. A fé tem uma linguagem. Hebreus 4,14 diz: mantenha firme a sua confissão de fé nele. Visto que temos um grande sumo sacerdote que já penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão de fé nele. Que é a sua confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. A fé não ora a Deus para lidar com o problema e em seguida vai almoçar com alguém e fala o tempo todo desses problemas. Deixe-me sentar aqui e dizer algo. E às vezes eu tenho que sentar para falar com vocês. Ok, você está pronto? Eu vou ser mamãe agora por um minuto. Crianças? Se você alguma vez quiser ver a sua fé funcionar, tem que desistir da autopiedade. Porque muitas razões pelas quais nós falamos do jeito que falamos sobre as coisas que falamos é porque nós queremos alguém que possa sentir pena de nós. Você diz: bem, Joyce, é errado desabafar ou levar conforto para um amigo? Não, mas se você precisa fazer, faça rápido e acabe com isso e vá em frente. Não faça disso uma missão de vida. Amém? E quantos de vocês viram que se nós oramos e oramos com fé e estamos esperando Deus e acreditando que Ele está trabalhando, então pelo menos se vamos falar do assunto, vamos falar sobre isso de uma forma que soe como nós pensamos que Deus está envolvido e que Ele vai fazer alguma coisa. Não vamos falar de uma maneira que vai tentar levar as pessoas a sentirem pena de nós? Amém? A fé tem uma linguagem. Eu creio que você está trabalhando, Deus, eu creio que você está trabalhando. Eu creio que você está trabalhando, meus filhos. Eu creio que você está trabalhando. Tenho orado, você já ouviu minhas orações. Eu tenho a palavra para me basear nela. E eu me recuso a acreditar que você não é fiel. Eu vou ver o resultado da minha fé. Amém? Sim, ficamos cansados, sim, ficamos exaustos, sim, nós temos dias difíceis, é por isso que precisamos uns dos outros, precisamos de coisas para nos unir, precisamos de boa música, precisamos de uma boa igreja, precisamos de bons amigos, porque temos lixo suficiente tirando tudo de nós, precisamos ter boas pessoas nos fortalecendo. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. 2 Coríntios 5, 7. Nós vivemos pela fé e não por vista, porque andamos por fé, que regula nossas vidas e nos conduz por nossa convicção ou crença respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas. Com confiança e fervor santo, assim andamos e não por vista ou aparência. Você sabe, eu amo a história sobre Abraão. Eu não vou ter tempo de ir para Romanos 4 e lê-lo para você, mas eu amo o fato de que ele não ignora as circunstâncias, ele as viu, mas não andou por elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e ainda era totalmente impossível natural para ele, Sara, dar à luz a uma criança, porque eles eram ambos muito velhos. Eles já tinham passado muito tempo da época fértil, mas Deus havia prometido. Deus havia prometido. E a Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez duvidar a respeito da promessa de Deus. Ninguém pode prometer que a dúvida e a descrença não virão se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante. No minuto em que a dúvida vier, por que não abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, eu confio que Deus está trabalhando? A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Quero que olhem em Lucas capítulo 5, os primeiros 5 versículos. Este é um relato de alguns dos discípulos pescando, de onde, na verdade, eu tiro muita coisa. Eu tiro muitos bons sermões destes primeiros 5 versículos. E aconteceu que, apertando a Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia,
de modo a obter uma imagem de Jesus que estava na costa do lago, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, aquele que era o de Simão Pedro, então ele pediu que o afastasse um pouco da terra. E não há sequer uma razão para que ele fizesse isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas na verdade tornou-se um sistema de som. Se eles ficassem no lugar certo na água, a água levaria o som até as pessoas. E não tinham os microfones que temos, por isso às vezes eles saíam um pouco na água e pregavam do barco. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Você observe que, respondendo Simão Pedro, disse: mestre, trabalhamos toda a noite, estamos esgotados e exaustos, nada apanhamos em nossas redes. Então, antes mesmo de irmos para o próximo verso, olha o que Pedro fala: colocar a rede na maré alta? Senhor, isso não vai funcionar? Estivemos lá a noite toda? Os peixes não estão fisgando? E como um pescador que pescou a noite inteira, estão exaustos e não dormiram, estão cansados. Lavar estas redes foi um trabalho enorme. Se eles obedecerem a Deus, terão que levar as redes de volta para fora, de volta para a água, e deixarão desarrumadas novamente. Terão mais trabalho. E ele disse: isso não vai funcionar, estamos esgotados, estamos cansados. Em essência, o que Pedro está dizendo: eu acho que isso não vai funcionar, não sinto vontade de fazê-lo, não é uma boa ideia. Mas em razão da tua palavra, eu lançaria as redes novamente. Mas em razão da sua palavra, eu lançarei as redes novamente. Ele não tinha vontade, não queria, achava que não ia funcionar, mas porque Deus estava dizendo. Ele colocou a sua fé nele. Se você ler o resto, diz: e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. Muitos, de fato, as redes estavam rasgando. E eles tiveram que sinalizar aos seus parceiros, que estavam no outro barco, para que fossem ajudar a trazer a captura. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus, no que você vê, pensa ou sente. Número 6, temos um longo caminho. David já me disse: eu sei que você vai muito longe, então você vai apenas ler o resto deles. Você não vai se importar muito, esse aqui não tem importância, está rápido. A fé só funciona junto com a paciência. Desculpe. Hebreus 11, 6 e 12. Mas nós desejamos que cada um de vocês, forte e sinceramente, mostre o mesmo cuidado até o fim, por todo o caminho, para que possa ser completa a certeza da sua esperança no Senhor Jesus. Assim é um começo da fé. Não é tão ruim quando você decide: eu vou crer em Deus para isso. Isso é legal. Sim, eu me sinto esperançoso, haverá resposta, eu vou crer em Deus. Mas depois de passarem 2, 3, 4, 5 dias, 1 ano, 2, 3, 10 anos, 12 anos, 15 anos, você não está vendo nada, então. Agora, se você começar de novo por aqui e dizer: eu vou crer em Deus, passarei tudo isso para frente, chegarei até aqui para o cumprimento. Uau, que vida excitante que teríamos! Nós nunca temos um começo e um fim sem o meio. E muitos de vocês agora estão no meio de alguma coisa e você não está se divertindo muito. Você tem que ser paciente. E a paciência, ela espera. Nós todos vamos esperar, quer queiramos ou não. Paciência é como você age quando você espera. É como nos comportamos enquanto nós esperamos. Assim você pode esperar com expectativa. Você pode esperar com boa conversa. Você pode esperar e passar o seu tempo sendo uma bênção para outra pessoa. Isso é uma coisa legal para fazer. Nós vamos chegar ali no minuto.
Ou podemos apenas, eu vou desistir, simplesmente não posso mais, eu vou sair, isso não está funcionando. Não, não. Então você tem que voltar e começar tudo de novo. Muito bem, Deus, eu vou orar com fé, eu acredito que você vai fazer isso. E 2 meses depois, eu apenas não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero mais fazer, eu vou desistir. Então você tem que percorrer todo o caminho de volta para o início. Alguém está me ouvindo aqui? Então o caminho até aqueles lá em cima. Eu vejo você de volta a esses mesmos bancos traseiros. Quero dizer, há pessoas por todo o caminho até nas vigas. Olhe para isso, de volta contra a parede lá em cima. Quantos de vocês ouvem o que eu estou dizendo lá em cima? Tenho tendência a olhar para as pessoas aqui embaixo, mas eu sei que vocês estão lá. Amém? Eu sei que vocês estão lá. E a boa notícia é que mesmo que eu não soubesse que você está lá, Deus sabe que você está. Essa é boa. Ponto para Deus. Obrigada. Paciência. Hebreus 6,15. E assim Abraão, tendo esperado muito tempo e suportado pacientemente, alcançou e obteve no nascimento de Isaque uma promessa que Deus havia prometido a ele. Abraão esperou 20 anos. José ficou na prisão por 13 anos por algo que ele nem sequer tinha feito. É divertido quando você está sonhando. José teve um sonho, ele ficou todo animado, abriu a boca a seus irmãos e começou a ter um pouco de orgulho. Você vai escovar a mim. Foi para o pai, você vai escovar a mim também, pai. Ele precisava de uma viagem em algum lugar na parte de trás do ônibus. Alguns de vocês estão agora no deserto de sua vida e quer saiba ou não, ele está tirando algum lixo para fora de você que precisa sair antes de você estar pronto para ter o que Deus lhe prometeu dar. Vamos lá. E não tem cabimento desprezar onde você está. Você pode aprender a desfrutar de onde você está no caminho para onde você está indo. Eu disse, você precisa aprender a desfrutar de onde você está no caminho para onde está indo. Ok. Número 7. A fé só funciona e é energizada por amor. E esta é uma série de 10 partes aqui. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? Quantos de vocês sabem bem as escrituras sobre o amor? Como trata as pessoas? Quantas pessoas estão com raiva de você? Eu ouço aqueles pequenos. Gálatas 5:6, vamos colocá-lo na tela, por favor. A fé só opera por amor. Porque se estamos em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Assim, a fé ativada e energizada e expressada que opera pelo amor. Agora, vou lhe dizer algo aqui. Paulo estava um pouco farto dos Gálatas sempre falando sobre eu sou circuncidado, você não é circuncidado, eu sou circuncidado e você não é circuncidado. Paulo estava dizendo, parem de ser tão detalhistas sobre as regras e regulamentos da religião e apenas se ocupem em amar uns aos outros. Vamos lá. É ridícula a maneira como diferentes denominações lutam e procuram defeitos e fecham uma a outra. Porque todos nós não acreditamos exatamente da mesma maneira. Bem, quem está certo? Nenhum de nós está 100% certo, nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Estamos todos fazendo o melhor que podemos, onde estamos, e os frutos de nossas vidas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Paulo disse, é só se ocupar em amar uns aos outros. Porque a fé só funciona e é energizada por amor. Eu não tenho tempo para ir lá para Marcos capítulo 11. Tende fé em Deus. Ore constantemente. Quando você orar, acredite.
E se você tem alguma coisa contra alguém, qualquer coisa que seja, livre-se, deixe sair, deixe que vá. Ele está falando sobre a fé. Temos uma das leis da fé, e se você quiser a sua fé funcionando, então não pode ter raiva de ninguém. A fé só opera por amor. Meu Deus, você tem que trabalhar com o Espírito Santo para manter uma forte e vibrante caminhada de amor. Não é fácil se levantar todos os dias, sair da mente, pensar nos outros de forma agressiva e fazer algo para alguém. Especialmente se você está esperando em alguma promessa de Deus e precisa de um avanço, ajuda em alguma área de sua vida. Está esperando, tentando ser paciente, está cansado disso. Agora vem esta senhora pregadora dizendo, mantenha a boca fechada, não sinta pena de si mesmo. Seja positivo, estou tão cansado disso, tão cansado. Eu estou dizendo que enquanto está esperando, esqueça de si mesmo, saia em outra pessoa. Por que eu vim aqui nesta noite? E aí você pode finalmente ver a sua fé funcionar. Número 8, a fé está sempre em repouso. Hebreus 4, aqueles que creem em Deus entrarão no seu repouso. Por isso vou dizer isso para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Se eu disser que estou na fé, mas eu estou chateado, então preciso dizer, você sabe, minha fé está faltando um pouco, porque se eu estivesse verdadeiramente na fé, eu estaria em repouso. Em um descanso eterno. Aquele descanso que sabe que Deus está no controle e que Ele está trabalhando nisso. A fé precisa ser liberada, é uma força que está em seu espírito. Ela precisa ser liberada. Lembra quando eu disse que houve um tempo em minha vida quando eu estava apenas lançando a minha fé para o perdão dos meus pecados e para ir para o céu quando eu morresse? Eu não estava lançando a minha fé em qualquer outra área, eu não estava lançando a minha fé para superar, para ser curada do meu passado abusivo. Eu não estava lançando a minha fé para fazer algo para Deus. Não estava lançando a minha fé para ser usada por Deus. Eu não estava lançando a minha fé para as finanças. Nós mal conseguíamos sobreviver naquele tempo. Mesmo que Dave e eu dessemos o dízimo desde o dia em que nos casamos, porque ele aprendeu isso na igreja em que ele nasceu. Mas você pode dar no dízimo. Eu acredito que você vai obter alguns resultados. Nós nunca deixamos de pagar uma conta, mas se você quiser entrar no reino de Deus na posição que Ele quer que você esteja, você precisa liberar sua fé com sua doação. A fé sempre traz resultados. Número 10. Ela sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apegar à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados. Lucas 7,50, a Bíblia diz, a tua fé te salvou. Vimos 908 pessoas na noite passada sendo salvas pela fé. Pense sobre isso. Elas saíram de seu caminho para o inferno porque elas decidiram colocar aquela fé que elas já tinham em Deus, ao invés de no mundo ou em si mesmas. Arrependeram-se de seu próprio estilo de vida, se viraram em uma nova direção e saíram daqui em seu caminho para o céu. E isso é um bom resultado da fé. Em Lucas 17:19, a Bíblia diz, a tua fé te restaurou a saúde. Eu queria pular essa parte, mas tenho que falar. Se você precisa tomar remédio, tome. Se precisa ir ao médico, vá. Mas não faça nada sem confiar em Deus para trazer cura à sua vida. Eu não acredito que haja qualquer medicamento ou qualquer médico que possa ajudá-lo se não temos a nossa fé em Deus para que tudo funcione. Jesus é o médico dos médicos e eu acredito que toda cura vem de Deus. Não existe cura além de Deus. E toda a sabedoria que a profissão médica tem hoje em dia, obteve de Deus. E é uma coisa boa que Ele nos deu, ou estaríamos todos mortos. Eu não vi o médico sem orar sobre qual deles eu devo ir. Não tome o medicamento sem orar para Deus abençoá-lo e ungí-lo e fazê-lo funcionar. Acima de tudo, confie em Deus para a cura, porque mesmo quando a medicina não pode fazê-lo, mesmo quando o homem não pode fazê-lo, Deus ainda pode curá-lo. Ele é um Deus que ainda faz milagres. Número 11. A fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Efésios 6 diz, levante o seu escudo da fé. Ele não diz, arraste-o atrás de você. Vamos, assim que um dardo vem contra nós, a primeira coisa que precisamos fazer é, eu confio em Deus.
Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu libero a minha fé, eu creio em Deus. Números 13, 10. 12. Você me pegou. Tudo bem, Números 12. Recebemos todas as bênçãos de Deus através da fé. Nós somos feitos justos com Deus pela fé, estamos justificados por fé, estamos santificados por fé, estamos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Se você quiser realmente obter uma compreensão do que pode ser feito pela fé, vá ler o capítulo 11 de Hebreus, onde ele fala, pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Sara concebeu uma criança. Pela fé, Raabe, a prostituta, obedeceu a Deus e salvou os espiões quando isso poderia ter lhe custado a vida. Fazemos as coisas pela fé e há sempre uma recompensa. Números 13. A fé cresce e aumenta à medida que você a usa. Enquanto você a usa, você pode sentir agora como se tivesse apenas um pouco de fé? Oh, meu Deus! Quando comecei, toda a fé que eu tinha era crer em Deus para não ir para o inferno. É isso. Perdoe meus pecados, me ajude a ir para o céu. Era isso, era onde eu estava. Ah, meu Deus, eu jamais poderia dizer-lhe o quanto tudo mudou em minha vida de lá para cá. Mas cada uma dessas coisas eu tive que saber da palavra de Deus, lançar a minha fé nesta área, manter-me firme, ser paciente, manter firme a minha confissão, continuar sendo boa para as outras pessoas, confiar em Deus para uma recompensa e uau, eu estou bem longe de onde eu estava quando comecei. Você diz, bem, quanto tempo você esteve neste lugar? Há cerca de 37 anos. Oh, meu Deus, fui salvo apenas na semana passada? Não. Não fala assim. Diga, graças a Deus, eu estou no caminho. Graças a Deus, eu estou no caminho. Números 14. Por vezes a fé tem que lutar. 1 Timóteo 6,12 diz, combata o bom combate da fé. 1 Pedro 5 diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fique firme contra ele. Por que isso? A fé tem de lutar. Vou ser honesta, às vezes você vai ter que usar sua fé para ir atrás do diabo. Você tem poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo e opositor. Lucas 10, 19, agora escute. Antes de gritar, ouça. Lucas 10, 19. E eis que vos tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo e opositor. O diabo só tem poder, você tem poder e autoridade. A única autoridade que ele tem é a que você dá para ele. Amém? Esta é outra série de 4 partes. E chegamos ao número 15. A fé é a única arma que vence o medo. E o medo é tão prevalente no mundo de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos homens falharia por medo. Você ouve até mesmo os cristãos que têm estado no reino de Deus por um longo tempo falando sobre como estão com medo das condições do mundo de hoje. Bem, eu não tenho medo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ter sempre todos os meus confortos. Se eu tenho medo de algo, é por todas as pessoas que estão perdidas. Então eu quero continuar trabalhando tão duro quanto eu posso, tentando levar as boas novas para elas. E eu quero ser informado, eu quero fazer a minha parte. Eu não vou enfiar a minha cabeça no chão e agir como se não houvesse nada acontecendo, mas eu me recuso a ter medo. Sabe por quê? Porque se Deus escolheu você e eu para estarmos vivos neste dia e nesta hora, somos capacitados. Temos o que nós precisamos. Amém? Não se esqueça de ficar atento. Joyce logo estará de volta com alguns comentários finais. Bem, a Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela vai crescer.
E também temos a sua graça para nos ajudar. Toda vez que nós saímos da fé, sua graça, seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a ser eficaz em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que precisamos aprender o máximo que pudermos sobre a graça, porque graça é fenomenalmente incrível. A graça é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente, nos permitindo fazer o que precisamos fazer na vida, sem qualquer luta, tensão ou esforço de nossa parte. A graça é que nos salva, a graça nos perdoa, a graça nos oferece misericórdia, a graça verdadeiramente é incrível. A fé tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo da boca das pessoas, pode ouvir o medo saindo, pode ouvir a preocupação, a dúvida e a descrença saindo. A fé tem uma linguagem. Hebreus 4,14 diz: mantenha firme a sua confissão de fé nele. Visto que temos um grande sumo sacerdote que já penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão de fé nele. O que é a sua confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. A fé não ora a Deus para lidar com o problema e em seguida vai almoçar com alguém e fala o tempo todo desses problemas. Deixe-me sentar aqui e te dizer algo. Às vezes eu tenho que sentar para falar com vocês. Ok, você está pronto? Eu vou ser mamãe agora por um minuto. Crianças? Se você alguma vez quiser ver a sua fé funcionar, tem que desistir da autopiedade. Porque muitas razões pelas quais nós falamos do jeito que falamos sobre as coisas que falamos é porque nós queremos alguém que possa sentir pena de nós. Você diz: bem, Joyce, é errado desabafar ou levar conforto para um amigo? Não, mas se você precisa fazer, faça rápido e acabe com isso e vá em frente. Não faça disso uma missão divina. Amém? E quantos de vocês viram que se nós oramos e oramos com fé e estamos esperando Deus e acreditando que Ele está trabalhando, então pelo menos se vamos falar do assunto, vamos falar sobre isso de uma forma que soe como nós pensamos que Deus está envolvido e que Ele vai fazer alguma coisa. Não vamos falar de uma maneira que vai tentar levar as pessoas a sentirem pena de nós. Amém? A fé tem uma linguagem. Eu creio que você está trabalhando, Deus, eu creio que você está trabalhando. Eu creio que você está trabalhando, meus filhos. Eu creio que você está trabalhando. Tenho orado, você já ouviu minhas orações. Eu tenho a palavra para me basear nela. E eu me recuso a acreditar que você não é fiel. Eu vou ver o resultado da minha fé. Amém? Sim, ficamos cansados, sim, ficamos exaustos, sim, nós temos dias difíceis, é por isso que precisamos uns dos outros, precisamos de coisas para nos unir, precisamos de boa música, precisamos de uma boa igreja, precisamos de bons amigos, porque temos lixo suficiente tirando tudo de nós, precisamos ter boas pessoas nos fortalecendo. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. 2 Coríntios 5, 7. Nós vivemos pela fé e não por vista, porque andamos por fé, que regula nossas vidas e nos conduz por nossa convicção ou crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas. Com confiança e fervor santo, assim andamos, e não por vista ou aparência. Você sabe, eu amo a história sobre Abraão. Eu não vou ter tempo de ir para Romanos 4 e lê-lo para você, mas eu amo o fato de que ele não ignora as circunstâncias, ele as viu, mas não andou por elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e ainda era totalmente impossível ou natural para ele, Sara, dar à luz a uma criança, porque eles eram ambos muito velhos. Eles já tinham passado muito tempo da época fértil, mas Deus havia prometido. Deus havia prometido. E a Bíblia diz que
Nenhuma dúvida ou incredulidade fez duvidar a respeito da promessa de Deus. Ninguém pode prometer que a dúvida e a descrença não virão se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante. No minuto em que a dúvida vier, por que não abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, eu confio que Deus está trabalhando? A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Quero que olhem em Lucas capítulo 5, os primeiros 5 versículos. Este é um relato de alguns dos discípulos pescando, de onde, na verdade, eu tiro muita coisa. Eu tiro muitos bons sermões destes primeiros 5 versículos. E aconteceu que, apertando a Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, de modo a obter uma imagem de Jesus que estava na costa do lago. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, aquele que era o de Simão Pedro, então ele pediu que o afastasse um pouco da terra. E não há sequer uma razão para que ele fizesse isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas na verdade tornou-se um sistema de som. Se eles ficassem no lugar certo na água, a água levaria o som até as pessoas. E não tinham os microfones que temos, por isso às vezes eles saíam um pouco na água e pregavam do barco. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Você observe que, respondendo Simão Pedro, disse: mestre, trabalhamos toda a noite, estamos esgotados e exaustos, nada apanhamos em nossas redes. Então, antes mesmo de irmos para o próximo verso, olha o que Pedro fala: colocar a rede na maré alta? Senhor, isso não vai funcionar? Estivemos lá a noite toda? Os peixes não estão fisgando? E como um pescador que pescou a noite inteira, estão exaustos e não dormiram, estão cansados. Lavar estas redes foi um trabalho enorme. Se eles obedecerem a Deus, terão que levar as redes de volta para fora, de volta para a água, e deixarão desarrumadas novamente. Terão mais trabalho. E ele disse: isso não vai funcionar, estamos esgotados, estamos cansados. Em essência, o que Pedro está dizendo: eu acho que isso não vai funcionar, não sinto vontade de fazê-lo, não é uma boa ideia. Mas em razão da tua palavra, eu lançarei as redes novamente. Mas em razão da sua palavra, eu lançarei as redes novamente. Ele não tinha vontade, não queria, achava que não ia funcionar, mas porque Deus estava dizendo. Ele colocou a sua fé nele. Se você ler o resto, diz: e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. Muitos, de fato, as redes estavam rasgando. E eles tiveram que sinalizar aos seus parceiros, que estavam no outro barco, para que fossem ajudar a trazer a captura. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus, no que você vê, pensa ou sente. Número 6, temos um longo caminho. David já me disse: eu sei que você vai muito longe, então você vai apenas ler o resto deles. Você não vai se importar muito, esse aqui não tem importância, está rápido. A fé só funciona junto com a paciência. Desculpe. Hebreus 11, 6 e 12. Mas nós desejamos que cada um de vocês, forte e sinceramente, mostre o mesmo cuidado até o fim, por todo o caminho, para que possa ser completa a certeza da sua esperança no Senhor Jesus. Assim é um começo da fé. Não é tão ruim quando você decide: eu vou crer em Deus para isso. Isso é legal. Sim, eu me sinto esperançoso, haverá resposta, eu vou crer em Deus. Mas depois de passarem 2, 3, 4, 5 dias, 1 ano, 2, 3, 10 anos, 12 anos, 15 anos, você não está vendo nada, então. Agora, se você começar de novo por aqui e dizer: eu vou crer em Deus, passarei tudo isso para frente, chegarei até aqui para o cumprimento. Uau, que vida excitante que teríamos!
Nós nunca temos um começo e um fim sem o meio. E muitos de vocês agora estão no meio de alguma coisa. E você não está se divertindo muito. Você tem que ser paciente. E a paciência, ela espera. Nós todos vamos esperar, quer queiramos ou não. Paciência é como você age quando você espera. É como nos comportamos enquanto nós esperamos. Assim você pode esperar com expectativa. Você pode esperar com boa conversa. Você pode esperar e passar o seu tempo sendo uma bênção para outra pessoa. E isso é uma coisa legal para fazer. Nós vamos chegar ali no minuto. Ou podemos apenas... eu vou desistir, simplesmente não posso mais, eu vou sair, isso não está funcionando. Não. Então você tem que voltar e começar tudo de novo. Muito bem, Deus, eu vou orar com fé, eu acredito que você vai fazer isso. E 2 meses depois, eu apenas não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero mais fazer, eu vou desistir. Então você tem que percorrer todo o caminho de volta para o início. Alguém está me ouvindo aqui? Que tal o caminho até aqueles lá em cima? Eu vejo você de volta a esses mesmos bancos traseiros. Quero dizer, há pessoas por todo o caminho até nas vigas. Olhe para isso, de volta contra a parede lá em cima. Quantos de vocês ouvem o que eu estou dizendo lá em cima? Tenho tendência a olhar para as pessoas aqui embaixo, mas eu sei que vocês estão lá. Amém? Eu sei que vocês estão lá. E a boa notícia é que mesmo que eu não soubesse que você está lá, Deus sabe que você está. Essa é boa. Ponto para Deus. Obrigada. Paciência. Hebreus 6,15. E assim Abraão, tendo esperado muito tempo e suportado pacientemente, alcançou e obteve no nascimento de Isaque uma promessa que Deus havia prometido a ele. Abraão esperou 20 anos. José ficou na prisão por 13 anos por algo que ele nem sequer tinha feito. É divertido quando você está sonhando. José teve um sonho, ele ficou todo animado, abriu a boca a seus irmãos e começou a ter um pouco de orgulho. Você vai escovar a mim. Foi para o pai, você vai escovar a mim também, pai. Ele precisava de uma viagem em algum lugar na parte de trás do ônibus. Alguns de vocês estão agora no deserto de sua vida e quer saiba ou não, ele está tirando algum lixo para fora de você que precisa sair antes de você estar pronto para ter o que Deus lhe prometeu dar. Vamos lá. E não tem cabimento desprezar onde você está. Você pode aprender a desfrutar de onde você está no caminho para onde você está indo. Eu disse, você precisa aprender a desfrutar de onde você está no caminho para onde está indo. Ok. Número 7. A fé só funciona e é energizada por amor. E esta é uma série de 10 partes aqui. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? Quantos de vocês sabem bem as escrituras sobre o amor? Como trata as pessoas? Quantas pessoas estão com raiva de você? Eu ouço aqueles pequenos. Gálatas 5:6, vamos colocá-lo na tela, por favor. A fé só opera por amor, porque se estamos em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Assim, a fé ativada e energizada e expressada que opera pelo amor. Agora, vou lhe dizer algo aqui. Paulo estava um pouco farto dos Gálatas sempre falando sobre eu sou circuncidado, você não é circuncidado, eu sou circuncidado e você não é circuncidado. Paulo estava dizendo, parem de ser tão detalhistas sobre as regras e regulamentos da religião e apenas se ocupem em amar uns aos outros. Vamos lá.
É ridícula a maneira como diferentes denominações lutam e procuram defeitos e fecham uma a outra. Porque todos nós não acreditamos exatamente da mesma maneira. Bem, quem está certo? Nenhum de nós está 100% certo, nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Estamos todos fazendo o melhor que podemos, onde estamos, e os frutos de nossas vidas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Paulo disse, é só se ocupar em amar uns aos outros. Porque a fé só funciona e é energizada por amor. Eu não tenho tempo para ir lá para Marcos capítulo 11. Tende fé em Deus. Ore constantemente. Quando você orar, acredite. E se você tem alguma coisa contra alguém, qualquer coisa que seja, livre-se, deixe sair, deixe que vá. Ele está falando sobre a fé. Temos uma das leis da fé, e se você quiser a sua fé funcionando, então não pode ter raiva de ninguém. A fé só opera por amor. Meu Deus, você tem que trabalhar com o Espírito Santo para manter uma forte e vibrante caminhada de amor. Não é fácil se levantar todos os dias, sair da mente, pensar nos outros de forma agressiva e fazer algo para alguém. Especialmente se você está esperando em alguma promessa de Deus e precisa de um avanço, ajuda em alguma área de sua vida. Está esperando, tentando ser paciente, está cansado disso. Agora vem esta senhora pregadora dizendo, mantenha a boca fechada, não sinta pena de si mesmo. Seja positivo, estou tão cansado disso, tão cansado. Eu estou dizendo que enquanto está esperando, esqueça de si mesmo, sai em outra pessoa. Por que eu vim aqui nesta noite? E aí você pode finalmente ver a sua fé funcionar. Número 8, a fé está sempre em repouso. Hebreus 4, aqueles que creem em Deus entrarão no seu repouso. Por isso vou dizer isso para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Se eu disser que estou na fé, mas eu estou chateado, então preciso dizer, você sabe, minha fé está faltando um pouco, porque se eu estivesse verdadeiramente na fé, eu estaria em repouso. Em um descanso eterno. Aquele descanso que sabe que Deus está no controle e que Ele está trabalhando nisso. A fé precisa ser liberada, é uma força que está em seu espírito. Ela precisa ser liberada. Lembra quando eu disse que houve um tempo em minha vida quando eu estava apenas lançando a minha fé para o perdão dos meus pecados e para ir para o céu quando eu morresse? Eu não estava lançando a minha fé em qualquer outra área, eu não estava lançando a minha fé para superar, para ser curada do meu passado abusivo. Eu não estava lançando a minha fé para fazer algo para Deus. Não estava lançando a minha fé para ser usada por Deus. Eu não estava lançando a minha fé para as finanças. Nós mal conseguíamos sobreviver naquele tempo. Mesmo que Dave e eu dessemos o dízimo desde o dia em que nos casamos, porque ele aprendeu isso na igreja em que ele nasceu. Mas você pode dar o dízimo. E eu acredito que você vai obter alguns resultados. Nós nunca deixamos de pagar uma conta, mas se você quiser entrar no reino de Deus na posição em que Ele quer que você esteja, você precisa liberar sua fé com sua doação. A fé sempre traz resultados. Número 10. Ela sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apegar à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados. Lucas 7,50, a Bíblia diz, a tua fé te salvou. Vimos 908 pessoas na noite passada sendo salvas pela fé. Pense sobre isso. Elas saíram de seu caminho para o inferno porque elas decidiram colocar aquela fé que elas já tinham em Deus, ao invés de ir no mundo ou em si mesmas. Arrependeram-se de seu próprio estilo de vida, se viraram em uma nova direção e saíram daqui em seu caminho para o céu. E isso é um bom resultado da fé. Em Lucas 17:19, a Bíblia diz, a tua fé te restaurou a saúde. Eu queria pular essa parte, mas tenho que falar. Se você precisa tomar remédio, tome. Se precisa ir ao médico, vá. Mas não faça nada sem confiar em Deus para trazer cura à sua vida. Eu não acredito que haja qualquer medicamento ou qualquer médico que possa ajudá-lo se não temos a nossa fé em Deus para que tudo funcione. Jesus é o médico dos médicos e eu acredito que toda cura vem de Deus. Não existe cura além de Deus. E toda a sabedoria que a profissão médica tem hoje em dia, obteve de Deus. E é uma coisa boa que Ele nos deu, ou estaríamos todos mortos. Eu não
Mande meu médico sem orar sobre qual deles eu devo ir. Não tome o medicamento sem orar para Deus abençoá-lo e ungí-lo e fazê-lo funcionar. Acima de tudo, confie em Deus para a cura, porque mesmo quando a medicina não pode fazê-lo, mesmo quando o homem não pode fazê-lo, Deus ainda pode curá-lo. Ele é um Deus que ainda faz milagres. Número 11. A fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. Efésios 6 diz, levante o seu escudo da fé. Ele não diz, arraste atrás de você. Vamos, assim que um dardo vem contra nós, a primeira coisa que precisamos fazer é, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Eu libero a minha fé, eu creio em Deus. Números 13, 10. 12, você me pegou. Tudo bem, Números 12, recebemos todas as bênçãos de Deus através da fé. Nós somos feitos justos com Deus pela fé, estamos justificados por fé, estamos santificados por fé, estamos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Se você quiser realmente obter uma compreensão do que pode ser feito pela fé, vá ler o capítulo 11 de Hebreus, onde ele fala, pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Sara concebeu uma criança. Pela fé, Raabe, a prostituta, obedeceu a Deus e salvou os espiões quando isso poderia ter lhe custado a vida. Fazemos as coisas pela fé e há sempre uma recompensa. Números 13, a fé cresce e aumenta à medida que você a usa. Enquanto você a usa, você pode sentir agora como se tivesse apenas um pouco de fé? Oh, meu Deus! Quando comecei, toda a fé que eu tinha era crer em Deus para não ir para o inferno. É isso. Perdoe meus pecados, me ajude a ir para o céu. Era isso, era onde eu estava. Oh, meu Deus, eu jamais poderia dizer-lhe o quanto tudo mudou em minha vida de lá para cá. Mas cada uma dessas coisas eu tive que saber da palavra de Deus, lançar a minha fé nesta área, manter-me firme, ser paciente, manter firme a minha confissão, continuar sendo boa para as outras pessoas, confiar em Deus para uma recompensa e uau, eu estou bem longe de onde eu estava quando comecei. Você diz, bem, quanto tempo você esteve neste lugar? Há cerca de 37 anos. Oh, meu Deus, fui salvo apenas na semana passada? Não. Não fala assim. Diga, graças a Deus, eu estou no caminho. Graças a Deus, eu estou no caminho. Números 14, por vezes a fé tem que lutar. 1 Timóteo 6,12 diz, combata o bom combate da fé. 1 Pedro 5 diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fique firme contra ele. Por que isso? A fé tem de lutar. Vou ser honesta, às vezes você vai ter que usar sua fé para ir atrás do diabo. Você tem poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo e opositor. Lucas 10, 19, agora escute. Antes de gritar, ouça. Lucas 10, 19. E eis que vos tenho dado poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo e opositor. O diabo só tem poder, você tem poder e autoridade. A única autoridade que ele tem é a que você dá para ele. Amém? Esta é outra série de 4 partes. E chegamos ao número 15. A fé é a única arma que vence o medo. E o medo é tão prevalente no mundo de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos homens falharia por medo. Você ouve até mesmo os cristãos que têm estado no reino de Deus por um longo tempo falando sobre como estão com medo das condições do mundo de hoje. Bem, eu não tenho medo.
Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ter sempre todos os meus confortos. Se eu tenho medo de algo, é por todas as pessoas que estão perdidas. Então eu quero continuar trabalhando tão duro quanto eu posso, tentando levar as boas novas para elas. E eu quero ser informada, eu quero fazer a minha parte. Eu não vou enfiar a minha cabeça no chão e agir como se não houvesse nada acontecendo, mas eu me recuso a ter medo. Sabe por quê? Porque se Deus escolheu você e eu para estarmos vivos neste dia e nesta hora, somos capacitados. Temos o que nós precisamos. Amém? Não se esqueça de ficar atento. Joyce logo estará de volta com alguns comentários finais. Bem, a Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela vai crescer. E também temos a sua graça para nos ajudar. Toda vez que nós saímos da fé, sua graça, seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a ser eficaz em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que precisamos aprender o máximo que pudermos sobre a graça, porque graça é fenomenalmente incrível. A graça é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente, nos permitindo fazer o que precisamos fazer na vida, sem qualquer luta, tensão ou esforço de nossa parte. A graça é que nos salva, a graça nos perdoa, a graça nos oferece misericórdia, a graça verdadeiramente é incrível.
Eu não vou enfiar a minha cabeça no chão e agir como se não houvesse nada acontecendo, mas eu me recuso a ter medo. Sabe por quê? Porque se Deus escolheu você e eu para estarmos vivos neste dia e nesta hora, somos capacitados. Temos o que nós precisamos. Amém? Não se esqueça de ficar atento. Joyce logo estará de volta com alguns comentários finais. Bem, a Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela vai crescer. E também temos a sua graça para nos ajudar. Toda vez que nós saímos da fé, sua graça, seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a ser eficaz em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que precisamos aprender o máximo que pudermos sobre a graça, porque graça é fenomenalmente incrível. A graça é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente, nos permitindo fazer o que precisamos fazer na vida, sem qualquer luta, tensão ou esforço de nossa parte. A graça é que nos salva, a graça nos perdoa, a graça nos oferece misericórdia, a graça verdadeiramente é incrível.